Mais uma semana, mais um vídeo, mais uma sugestão de tema. E hoje a gente vai falar da persistência da violência nas escolas. Então a gente pode entender justamente esse tema com algumas coisas. Mas antes, dá uma curtida, se inscreve no canal, entre em contato comigo, fala se tá gostando, não tá gostando, se tem alguma sugestão de tema, se você não tem alguma crítica, você fala, acho que esses temas não são nada a ver. Eu falo assim, nossa, esses temas estão funcionando. Então conversa com a gente pra gente saber, pra poder fazer o melhor conteúdo pra vocês. Bom, então a persistência da violência nas escolas, pra gente poder entender alguns cenários. Em primeiro lugar, a gente entendeu o que é violência. A violência pode ser caracterizada por 4 coisas. A gente pode perceber a violência de patrimônio, que é quando a gente tem algum depredamento, quando a gente estoura alguma coisa, quando a gente destrói alguma coisa com intenções. Então, quando a gente vai ter uma situação que alguém vai depredar uma janela de uma escola, a gente tem esse cenário de que você está sendo violento com o patrimônio. Outra coisa que a gente pode também ter como violência ser caracterizada, a violência verbal. Então, quando você utiliza de palavras para justamente você ofender uma pessoa, isso pode ser acusado como violência, que inclusive é até uma das coisas que é caracterizada quando a gente vai ter em relacionamentos abusivos e também de desrespeito a outras pessoas. Outro tipo de violência, violência psicológica. Então, quando a gente vai fazer não só o uso do violência verbal, mas a gente insistir várias vezes com algumas atitudes, com algumas frases, para que a pessoa se sinta justamente acuada e ela tenha medo. Então, a violência psicológica também é uma realidade. E a última, que vai ser a mais comum, que é a violência física. Então, quando você vai desrespeitar todo e qualquer cenário de lei e você vai fazer atitudes violentas com o seu corpo. Então, dado isso, a gente pode entender que tem todos esses padrões de violência, tudo isso. Agora a gente vai entender por que a gente pode perceber que o povo brasileiro é um povo que nasceu em uma cultura violenta. Bom, só perceber o nosso passado histórico. A gente teve escravidão, a gente teve assassinato de índios, a gente teve justamente os movimentos de colonização, onde vai ser tudo de forma violenta. Então, todos os cenários que a gente vai ter de violência aqui no Brasil, há intrinsecamente uma situação de violência, de brutalidade. Só a gente pensar também, as pessoas que vieram de imigração, elas vieram até o Brasil com uma intenção de vida nova. As pessoas que vieram para cá não eram pessoas que tinham intelecto ou que elas poderiam vender a sua mão de obra, principalmente intelectual, mas situações onde as pessoas iriam trabalhar em fazendas, em lavouras, em situações onde era mais necessário a mão de obra física. Então, a violência, a brutalidade sempre foi a primeira opção na situação do Brasil. A gente é muito acostumado a utilizar a violência e não a intelectualidade. Basta ver o quadro do Abapuru, você vai ter uma figura de um homem com uma cabeça pequena, próximo ao sol, e a mão e o pé altamente deformados e grandes perto do solo. Esse cenário é representado de como que é a identidade nacional. Então a gente vai ter a cabeça como representação do raciocínio, da consciência e da cultura, justamente próximo ao sol, que é um símbolo de racionalidade, muito pequeno, enquanto que a mão e o pé, que são símbolos de trabalho, de dureza e de violência, estão próximos ao solo. Então a identidade nacional de que o brasileiro, ele utiliza pouco da racionalidade e muito da violência. Não só esse passado histórico, que a gente vai ter tudo de formação de todo o território brasileiro, de construção de identidade, como também a gente tinha isso, inclusive, em salas de aulas. Então o uso da violência era permitido. Você fazer com que pessoas hoje olhassem no milho, que você poderia usar uma régua para poder bater na mão dos alunos. A violência era uma arma de educação. Então, inclusive, em sala de aula, a gente poderia perceber que havia a permissão do uso da violência como uma forma de você conseguir acuar e coibir ações. O cenário que a gente tinha desses tipos de violência era de justamente pessoas que estavam pagando para que os filhos pudessem ir para a escola. Então a escola pública ainda não era uma realidade. Já com o desenvolvimento de novas pessoas indo poder ir para a escola, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a permissão de que várias pessoas poderiam ir para a escola, esse cenário começa a se modificar. Então você não teria mais as pessoas ricas só indo para poder ir para a escola, mas também qualquer tipo de pessoa. O começo de escola particular e escola pública e a retirada dessas permissões de violência. Então, o que sobra para poder haver uma cultura de professores? O uso de violência psicológica e de violência verbal, aumentar o tom da voz para poder demonstrar que a pessoa poderia ter aquele poder em sala de aula. Então, essa autoridade, ela é altamente ligada com o que foi o início da nossa escola tradicional que a gente tem hoje. É a pessoa lá na frente, todo mundo enfileirado, quando alguém fala alguma coisa, quando alguém desrespeita, pode ser retirado daquela sala. É bem parecido com o que a gente vai ter de formação de soldados lá na Prússia, que há pessoas individualistas altamente competitivas em um cenário de muita pressão. Em um lugar desfavorável, que você seja individual e você seja compreensivo, esse sentimento de raiva e de revolta vai crescendo cada vez mais. O que vai acontecer ao longo do tempo? Vai ter uma desvalorização do ensino público, onde nem os professores
professores e nem os alunos são valorizados da forma que deveriam. Você não dá abertura a talentos, você não dá abertura à valorização das pessoas que estão lá, você não dá valorização à formação continuada, uma perspectiva de futuro, uma perspectiva de passado. É um ambiente onde as pessoas vão lá, vão trabalhar e elas estão altamente tensas. Então a violência, ela surge como uma dos últimos recursos, pois nada funciona, então se nada funciona, então pode tudo. Nós vamos ter 3 cenários que a gente vai poder perceber a violência. De aluno para aluno, aluno para professor, professor, aluno. Então de aluno para aluno são as brigas, as discussões, o bullying, justamente a atividade psicológica de violências, exclusão social, que a gente vai começar também a falar, inclusive ter nessa era digital o cyberbullying. De aluno para professor, que a gente vai ter violências físicas, o desrespeito, e eu quero que vocês entendam aqui desrespeito com o fato de que a necessidade não da falta de educação, mas de você tentar justamente fazer com que uma pessoa ela se sinta menorizada pela situação que você está colocando, e também da situação de professor para aluno. Existe também a situação onde professores vão pressionar psicologicamente e verbalmente os alunos e que pode ser caracterizado como violência. Esse cenário ele vem de várias partes, porque o ambiente escolar não é um ambiente favorecido a talentos, não é incentivado a talentos, não é incentivado para aluno, não há incentivo nenhum. Então há uma precarização, porque existem muitas pessoas, de alunos e de professores, então é uma coisa que vai se levando para frente, que tipo, está funcionando, se eu estou investindo pouco e as pessoas ainda estão aprendendo, não precisa investir mais. Inclusive, o investimento na educação é uma coisa mal vista, pois se as pessoas estão aprendendo assim, ou o desenvolvimento não está indo para cima, por que eu preciso ficar investindo? Então eu não preciso investir se eu não está me dando retorno. O que dá retorno é quando a pessoa está lá na faculdade, quando ela vai começar a produzir para a sociedade. Então essa visão de você investir para ver lucros, ela está muito intrínseca a esse negócio da educação, pois se você não tem resultados, não tem por que ter investimentos. E o problema é, na verdade, esse investimento é a longo prazo. Então existe esse problema do investimento e do lugar desfavorável que vão contribuir para que haja violência na escola. E algumas obras que a gente pode identificar esse negócio da violência psicológica, da violência de patrimônio, da violência verbal, da violência física, que são algumas obras. Um pouco mais brasileira, que é o Ateneu, de Raul Pompeia, onde a gente vai ter essa pressão psicológica, essa pressão verbal, física, entre os alunos da própria escola Ateneu, com a visão dos professores altamente violenta e essa pressão psicológica de você tentar sobreviver, e inclusive a figura simbólica do Ateneu pegando fogo no final da obra, como o início de uma nova era, onde essa ideia passada de escola que vai justamente colocar em uma situação selvageria total não funciona mais e não deveria funcionar nunca mais. Outro que a gente vai ter também, que é uma cultura mais popular, é Harry Potter. Então a gente vai ter vários cenários que vão ser utilizados com o uso de magia, com o uso de ficção, para a gente poder ver como que é possível identificar violência verbal, física, de patrimônio, psicológico. A gente vai ter também o bullying com pessoas que justamente elas são metade bruxos. Então a gente vai ter essa situação representada em Harry Potter muito bem, e principalmente porque é um cenário escolar. Outro também que é um filme que está disponível na Netflix, que é O Clube dos Cinco ou The Breakfast Club. Eu acabei de assistir, encaixa perfeitamente para a gente poder ver o cenário de pressão psicológica que os alunos passam. Então a gente tem 5 alunos completamente estereotipados que vão aparecer. Tem o rebelde, tem o aluno que vai bem em tudo, em todas as matérias, tem a patricinha, tem a esquisita e tem o atleta. Todos eles sofrendo pressões diferentes na escola e sendo apresentados em um sábado que deveriam ficar na escola de detenção. Aqui no Brasil não é tão famoso esse negócio de detenção, nos Estados Unidos é de que os alunos têm que ficar na escola por conta de alguma coisa. Ao longo do filme a gente vai vendo qual é a situação que cada um leva, como que eles têm essa pressão, como que isso vai ser desenrolado no filme para que eles estejam lá e eles começam a entrar em embates e até também o cenário de um professor violento. Quem que a gente pode introduzir então para uma proposta de intervenção? Sempre lembrando que a proposta de intervenção ela ameniza os problemas, ela não soluciona. Mesmo que a gente vai conseguir chamar o Ministério da Educação para poder haver uma nova reformulação, um incentivo de formação continuada dos professores, como a gente vai ter, por exemplo, a oferta de cursos, a oferta de especializações, a oferta de você conseguir ter uma nova disponibilidade da educação, para que você tenha justamente a aparição de novos talentos, desenvolvimento de habilidades, para que seja um ambiente onde o professor ele está desenvolvendo suas habilidades para poder ensinar e que justamente os alunos vão perceber que há um esforço e que eles podem se sentir valorizados, pois a escola sempre vai dar um reforço aonde
você está errando, e quando você está na normalidade, você repetindo o que o professor fala, você é valorizado naquilo, e valorizado, porque você só é visto bem em nenhuma situação. Se você repete, tranquilo, não fez mais sua obrigação. Se você sai desse comportamento, você é penalizado, você recebe suspensão, perde nota, você faz recuperação. Então essa visão aqui sempre aonde as partes negativas vão ser mais chamadas a atenção do que as partes positivas. Então as escolas podem mudar esse meio de trajeto de como fazer para poder valorizar também os alunos positivos e haver o incentivo de talentos, tanto da parte dos professores como alunos, é uma situação que pode aproximar o cenário que seja melhor do que o que estende hoje de só pontuar os aspectos negativos. Outro fator importante é a família. Não a família como essa coisa de educação, mas de que a família esteja ligada à vida, tanto do aluno, quanto também da escola, de perceber que como que ela pode também ser uma fiscalizadora de como a educação está funcionando, de como o filho está saindo na escola, se o filho está apresentando alguma dificuldade, se ele se sente mais distante. Então essa parte mais emocional que a escola não consegue ofertar sempre por conta de ter muitos professores e pouco tempo, e existe um objetivo na escola que é a educação, onde a família pode justamente ajudar e contribuir nos alunos na parte emocional. Então a escola funcionando numa parte pública, que é a educação, e a família funcionando na parte emocional de cada um dos indivíduos. Beleza, pessoal, acabamos o tema. Mas vai ter tema mais na semana que vem. Para mais conteúdo, vocês podem me seguir nas redes sociais, que vai aparecer aqui de novo. E aí, se vocês quiserem mandar redação, mandar comentários, mandem por gentileza. É isso, pode guardar a canetinha.